Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, a city that now is not as hot as it used to be because it's been raining and I have a fan in my house. Actually, I have two. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about the times in which economy is not so good, at least personally. It's when we fasten the like not the seat belts, actually. It's the belts that we wear every day. Because the Portuguese expression is apertar os cintos. And if you would like to discuss those topics with us, we actually hold now a weekly conversation workshop for all school members. It's on Friday at 2 p.m. in Brazil. We plan to expand it and add one more day so that people in different time zones can be at the conversation workshops as well. But these workshops are not only to discuss the topics of the podcasts, they are for like general discussion. So if you would like to know a little bit more about the conversation workshops, you can get to know the conversation, or rather, the continuing education program, going to www.portuguesewitheli.com/PLG. Again, it's www.portuguesewitheli.com/PLG. And you'll get to know a little bit more about the continuing education program. Mas agora vamos embora começar com o episódio de número 242, Apertando os Cintos. Mais uma vez. Dia desses, estava eu no ponto do ônibus, esperando a condução para voltar para casa. E tinha uma senhora, na casa dos seus 50 anos, contando as moedinhas da passagem e chorando as pitangas, narrando seus perrengues para quem quisesse ouvir. Ela dizia que costumava ter uma vida confortável, que vivia até com certo luxo, mas de repente tudo mudou. O marido perdeu o emprego, as contas não paravam de chegar, faltava dinheiro para pagar os boletos e, com medo de não ter nem o que comer, essa senhora resolveu apertar os cintos como precaução. Vamos chamá-la de Matilde, só para ela ter um nome. Matilde contava que falou para o marido que não aguentava viver naquela pindaíba e que precisavam tomar tento, viver de forma mais austera, até tudo se ajeitar. Começou a cortar os gastos mais supérfluos, como pedir comida pelo iFood e parar de frequentar os restaurantes mais badalados da cidade. Migraram o plano de internet para um mais básico, o que derrubou o preço da fatura para menos da metade. Nesse ponto, ela se perguntou se precisava daquilo tudo de giga para uso doméstico. Estipularam que o banho agora seria cronometrado, no máximo 10 minutos. Ela se lembrou da mãe dizendo que chuveiro é para tomar banho, não para ficar cantarolando e fazendo hora. A mãe de Matilde era mesmo sábia. Mesmo reclamando, ela e o marido também entraram em acordo que não ia ter mais Uber, que o transporte agora seria o busão. E se fosse coisa perto, até uns 2 quilômetros, que iriam a pé. Ainda que mantivesse as aparências no seu círculo de amizades, os meses foram passando e, com esse arranjo, as contas ainda continuavam muito justas. Foi então que Matilde teve uma ideia para ganhar um dinheirinho extra. O armário dela estava abarrotado de roupas, de um valor até considerável. Ela fez a limpa no guarda-roupas, separou umas peças que não usava há um bom tempo, outras ainda com etiqueta, e resolveu vender para as amigas mais próximas. E foi um sucesso. Ela chegou até a abrir um brechó, que hoje é o negócio da família, de onde vem o sustento da casa. Aquela época das vacas magras passou. Mas alguns hábitos permaneceram, como andar de ônibus,
já que Matilde ficou mais consciente de que alguns gastos causam um grande impacto no planeta. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa contando uma história de uma maneira muito comum aqui no Brasil, que é recentemente alguma coisa aconteceu. Mas o narrador não disse recentemente. Ele disse dia desses. Essa é uma forma muito informal de começar uma história. Dia desses eu estava conversando com os meus amigos, ou dia desses eu estava viajando quando blá blá blá. Então, o narrador disse que dia desses ele estava no ponto do ônibus, esperando a condução para voltar para casa. E tinha uma senhora contando moedas e chorando pitangas, narrando os perrengues para quem quisesse ouvir. Gente, começamos aqui em grande estilo, com várias expressões. A primeira delas é a condução. E a condução, normalmente no Brasil, é o meio de transporte coletivo, ou seja, o ônibus. É uma palavra um pouco mais antiga, mas muitas pessoas ainda dizem e reconhecem essa palavra. Por exemplo, para ir para o meu trabalho, eu tenho que pegar 3 conduções. Para ir são 3 conduções, para voltar são outras 3 conduções. Ou seja, eu vivo dentro do ônibus. A outra expressão que o narrador utilizou foi que ele disse que a senhora, que tinha aproximadamente 50 anos, ele disse que a senhora estava contando as moedas da passagem. E quando a gente diz que alguém está contando moedas, isso quer dizer que essa pessoa normalmente tem pouco dinheiro. Especificamente aqui, a senhora estava contando as moedas da passagem, ou seja, ela queria ter certeza de que tinha o valor exato para pagar o ônibus, né, para pagar a condução. Mas, em geral, se eu digo que o João está contando moedas, isso quer dizer que o João está bem pobre. Talvez ele esteja em alguma dificuldade financeira. E um exemplo que eu posso dar é: eu bem que gostaria de participar do show, mas estou contando moedas. Não tenho dinheiro mais para nada. A outra expressão que o narrador utilizou foi uma expressão um pouco engraçada, que foi chorar pitangas. Ele disse que a senhora estava contando moedas e chorando as pitangas. E a pitanga é uma fruta. Mas aqui a gente diz que uma pessoa está chorando as pitangas quando ela está reclamando, ela está falando: ai, como minha vida é difícil, ai, como tudo na minha vida é um problema. E aí isso é chato para a gente. Então, se uma pessoa chora pitangas, as outras não gostam de ouvir. Então, chorar pitangas significa reclamar de alguma coisa. Em geral, reclamar de alguma coisa que você acha que é difícil, que é complicada, mas que provavelmente não é exatamente assim. Por exemplo, a Maria vive chorando pitangas, mas olha só, ela vem de uma família rica, ela mora em um bairro bom, ela sempre teve boa educação, ela não passa um dia de fome, mas tudo é: ai, nossa, minha vida é muito complicada, tudo para mim é muito difícil. Ah, minha filha, vá chorar pitangas em outro lugar. Então ela está reclamando ali. Uma expressão parecida com chorar pitangas? Não igual, mas parecida e relacionada é reclamar de barriga cheia. Lá no guia eu tenho algumas notas sobre isso. E a senhora, que estava contando moedas e chorando pitangas, estava narrando, ou seja, ela estava contando os perrengues
pelos quais ela passa. E o perrengue é um termo bem informal para uma situação difícil, alguma coisa desagradável. Eu, por exemplo, posso dizer que passo muito perrengue com a internet, porque a internet deixa de funcionar. Recentemente, não muito, né? A minha internet até se comportou melhor, mas, nossa, no passado eu tinha muito perrengue com essa internet, eu passava muito perrengue. E aí o narrador continua contando porque aparentemente a senhora não parava de falar. Ela continuava falando e dizia que no passado tudo era muito bom para ela, mas de repente tudo mudou. Alguma coisa aconteceu, o marido perdeu o emprego e ela não tinha dinheiro para pagar os boletos. Então, resolveu apertar os cintos como precaução. Não tinha mais dinheiro para pagar os boletos, então ela resolveu apertar os cintos como precaução. O boleto é um tipo de documento de pagamento aqui no Brasil. Você utiliza esse boleto para pagar tudo. Por isso, quando os brasileiros dizem eu tenho muito boleto para pagar, isso quer dizer que eles têm muitas contas, contas em geral para pagar. Pode ser o boleto do cartão de crédito, da água, da luz, do telefone. Então, em geral, boleto e conta é a mesma coisa, mas tem uma diferença, tá? Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma nota mais aprofundada sobre isso, mas no restaurante você paga a conta, em casa você paga o boleto. A outra expressão que o narrador utilizou foi que a senhora resolveu apertar os cintos. E quando alguém aperta os cintos, aqui significa que ela diminui, ela faz uma restrição. Ela coloca uma restrição nos gastos que ela faz. Então, ela quer diminuir os gastos, né? Ela aperta os cintos. Por exemplo, como eu quero viajar para Paris, eu vou apertar os cintos. Não vou mais aos restaurantes, não vou mais comprar livros, não vou mais gastar dinheiro. Todo o meu dinheiro é para pagar a minha viagem. E eu tenho alguns amigos que fizeram isso, né? Antes de viajar, eles apertaram os cintos para poder economizar e depois gastar o máximo que pudessem. Às vezes a gente precisa, né? Apertar os cintos. E a precaução é uma ação ou um comportamento para evitar problemas no futuro. Quando você toma precauções, isso significa que você faz coisas para evitar um problema. Por exemplo, se você vai começar a fazer exercícios na academia, uma boa precaução é visitar o médico antes. Você fala com o médico, descobre o que é que você pode e não pode fazer. E isso é uma boa precaução, porque enquanto você faz exercícios, você pode ter problemas. Hein? E como dizemos no Brasil, o seguro morreu de velho. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre esse ditado e algumas palavras relacionadas à precaução. Quando a gente está em uma situação financeira difícil, ou seja, quando a gente está num perrengue financeiro, é normal que as pessoas fiquem estressadas, né? Afinal, tem muita gente que precisa pagar os boletos. A mulher aqui, que não é a narradora, o narrador viu a mulher falando, essa mulher se chama Matilde, né, só para ter um nome. A Matilde falou para o marido dela que ela já não aguentava viver na pindaíba e que eles precisavam tomar tento e viver de forma mais austera, pelo menos até a situação melhorar. E aqui nós temos 3 boas expressões. A primeira delas é que a Matilde, né, a mulher que o narrador conheceu, não aguentava mais viver na pindaíba. E estar na pindaíba, viver na pindaíba ou ficar na pindaíba são todas expressões bem comuns.
infelizmente. Quando alguém está na pindaíba, alguém não tem dinheiro. Essa pessoa está pobre, pobre, pobre. Ela tem dificuldades até para pagar contas. Muitos estudantes, muitos estudantes universitários vivem na pindaíba. E eu fui estudante universitário, então sei o que é que isso é. E também um outro exemplo que eu posso dizer é, olha, não é nada feliz, mas muitas pessoas chegam aos 60 anos na pindaíba. E realmente tem muita gente que passa dificuldade financeira. Aqui no Brasil, mesmo quando as pessoas se aposentam, elas continuam na pindaíba. E aí a Matilde falou aqui que ela e o marido precisavam tomar tento, né? E viver de forma mais austera. Tomar tento é uma expressão bem mais coloquial, usada mais no português falado. No português escrito eu vejo menos. Quando alguém toma tento de alguma coisa, ou para alguma coisa, essa pessoa passa a prestar atenção nessa coisa e ter um comportamento mais cuidadoso para evitar problemas. E aí eu posso dar 2 exemplos para você. O primeiro exemplo é o seguinte: o João gosta de sair todas as sextas-feiras para as festas. Só que o problema é que o João sai muito tarde. E quando ele volta bêbado. Ou seja, ele bebe bebidas alcoólicas. O João precisa tomar tento, porque senão um dia ele vai ter problemas. Ou seja, o João precisa prestar atenção e agir com mais cuidado. Ele não pode ficar saindo todas as sextas-feiras e voltar bêbado à noite. É perigoso, hein? Então ele precisa tomar tento. E o segundo exemplo é: meu amigo, o Carlos, tem 40 anos. E ele descobriu um novo jogo de videogame que ele adora. Mas o problema é que o Carlos quer jogar esse videogame o tempo todo. Inclusive, ele não quer mais nem trabalhar. E aí eu disse: Carlos, tome tento. Se você continuar jogando tanto videogame assim, não vai ter mais dinheiro para pagar as contas. Então, tome tento, Carlos, não jogue o tempo todo. Então, Carlos ainda não tomou tento da própria situação. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais expressões parecidas e mais formas de usar essa palavra tento, porque ela é bem informal. E a terceira expressão que a Matilde falou para o narrador foi viver de forma mais austera. E quando uma pessoa vive de forma austera, ela vive de forma econômica, às vezes econômica até demais, para reduzir os gastos ou reduzir os excessos. Então, eu posso dizer que minha mãe era muito pobre quando criança. Depois de adulta, ela começou a ter algum dinheiro, mas continuava vivendo de forma muito austera. E é muito comum aqui nas notícias financeiras e econômicas no Brasil você escutar sobre austeridade fiscal, que é quando o governo corta todos os gastos para não ultrapassar certos números, né, para não gastar mais do que pode. Claro que é bem mais complexo que isso, mas é o que eles passam para a gente, a austeridade fiscal. Lá no guia eu tenho mais algumas notas, porque uma pessoa austera pode ser diferente, assim, um pouco diferente também. Uma maneira de viver mais austera é cortar os gastos ou os excessos. No caso, a Matilde, né, a amiga do narrador aqui, começou a cortar os gastos mais supérfluos, ou seja, os desnecessários. Ela não pedia mais comida pelo iFood, que é um serviço de entrega de comida, ou um serviço de delivery, e eles pararam de ir para os restaurantes mais badalados da cidade.
E se ela vai num restaurante badalado, realmente ela gasta muito dinheiro. Porque um restaurante badalado é um restaurante muito popular que atrai muito público. E a palavra badalado ou badalada pode ser usado para qualquer, ou pode ser usada, melhor dizendo, né, para qualquer coisa. Então posso dizer, esse é um lugar muito badalado da cidade, que não é um restaurante, é um parque. Eu posso dizer que esse é um ponto turístico muito badalado, ou seja, muitas pessoas vão lá, aparecem, né, muito frequentado, às vezes até tem gente demais. Então, eu pessoalmente não gosto dos lugares muito badalados, porque eu não gosto de grandes grupos, mas de vez em quando é bom visitar. Além disso, né, além de parar de comprar comida cara, a Matilde migrou o plano da internet para um mais básico, o que derrubou o preço da fatura para menos da metade. E aí aqui a gente tem algumas coisas, né, algumas palavrinhas. Geralmente a gente fala migrar o plano de alguma conta, mas você também pode mudar o plano da conta. Quando ela migrou de um plano mais caro para um plano mais barato, isso derrubou o preço da fatura. Ou melhor dizendo, derrubou o valor da fatura. E derrubar aqui significa fazer descer bem rápido, fazer cair. Hum? Por exemplo, essa loja fez uma promoção incrível e derrubou os preços pela metade. Tudo está com 50% de desconto. A loja derrubou os preços pela metade. E derrubar também pode ser usado num sentido mais físico. Por exemplo, eu coloquei o meu copo de cerveja em cima da mesa, mas não prestei atenção quando mexi o meu braço. Então eu bati, oh, desculpa, falei um pouco alto. Eu bati na cerveja e derrubei o meu copo. Então sujou tudo. Ficou uma porcaria. Eu derrubei o meu copo com o braço. E a fatura aqui é o detalhamento da conta, né? O que você usou, o que é que você não usou e quanto você precisa pagar. Em geral, os brasileiros utilizam fatura e boleto com o mesmo sentido. Eu tenho o boleto do cartão, eu tenho a fatura do cartão de crédito. Mesma coisa no uso diário. Lá no guia de aprendizagem eu tenho as notas sobre as diferenças entre esses dois itens. Para piorar, porque aparentemente a Matilde realmente cortou tudo que era gasto, porque eles estipularam que o banho agora seria cronometrado, ou seja, eles definiram, né, que os banhos seriam cronometrados. E algo que é cronometrado é algo que é medido ou limitado por um período. Então, eu posso, por exemplo, dizer: você tem 5 minutos para me dizer onde está o meu dinheiro. Isso é uma ameaça. Então, eu vou cronometrar. Vou lá, 5, 4 minutos e 59, 4 e 58, 57, 56, 55. Isso é cronometrado. Ou eu posso cronometrar no sentido contrário, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1, tanto faz. Lá no guia, mais uma vez, eu tenho uma nota sobre cronometragem, contagem regressiva e outras maneiras de contar. Mas basta saber que agora eles iam contar 10 minutos e tem que sair do banheiro, não pode mais continuar tomando banho. E a Matilde diz que o banho seria cronometrado porque o banheiro não era para a pessoa ficar cantarolando e fazendo hora. Cantarolar é um verbo bem simples. Quando alguém canta, mas fica lá 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 lá. Isso é cantarolar. Hum? Mas a palavra mais importante aqui é fazer hora.
Quando alguém faz hora, isso significa que essa pessoa procrastina, ela faz alguma coisa, mas não faz nada. Por exemplo, eu terminei o trabalho às 2 horas da tarde, mas só podia sair do escritório às 5 horas da tarde. Então eu fiquei fazendo hora até sair do escritório. E o que significa eu fiquei fazendo hora? Eu peguei um papel, olhei para o papel, hum, acessei meus e-mails, não fiz nada produtivo, apenas passei o tempo até chegar no momento para ir embora. E quando eu era adolescente, eu lembro muito que meus pais diziam para eu fazer alguma coisa, por exemplo, limpar a casa. E eu ficava fazendo hora, eu ficava, ai, nossa, eu vou dar uma olhada aqui nas plantas, olha que planta bonita, mas eu não limpava a casa. E como adulto, bom, às vezes também eu faço hora, principalmente quando eu tenho que lavar o banheiro. Eu faço qualquer outra coisa, mas eu não lavo o banheiro. Eu fico olhando os e-mails, falo com os meus amigos, vou a uma loja, faço tudo, mas não faço o que eu tenho que fazer. Então eu estou ali fazendo hora. E no banheiro, se uma pessoa fica fazendo hora, ela não toma banho. Ela, sei lá, faz outra coisa, mas não toma banho. Ela passa um tempo. Muita gente, inclusive, leva o celular para o banheiro e fica fazendo hora, né? Tipo, olhando os e-mails e tal, mandando mensagem, o que é bem perigoso. Mas é uma maneira de fazer hora. Ah, a Matilde, ela realmente, tipo, ficou louca com esses gastos, porque pararam de pegar Uber. E agora o transporte seria o busão. E o busão é uma maneira informal de falar do ônibus. Aqui na Bahia, eles falam buzu. No Brasil todo, a gente pode falar busão. Lá no Ceará, meu estado natal, a gente fala ônibus. Então, cada região vai ter sua maneira de falar. Mas, em geral, busão é uma palavra que todo brasileiro, de norte a sul, vai entender. Nossa, a Matilde cortou os gastos de toda forma. Essa mulher vai ficar magrinha. E aí o que acontece? Ela teve uma ideia para ganhar dinheiro, né? Porque se você está na pindaíba, você quer sair da pindaíba. E o que foi que ela fez? Ela tinha um armário abarrotado de roupas. Ou seja, ela tinha um armário cheio de roupas. Muito, muito cheio. E aí o que foi que ela fez? Ela fez uma limpa no armário e, ou melhor dizendo, ela fez uma limpa no guarda-roupas, separou as roupas que não usava mais e começou a vender. Ah, e uma pequena observação. Fazer a limpa tem o sentido de tirar tudo o que está em determinado lugar. E geralmente isso é associado com roubo também. Posso dar 2 exemplos para vocês, um com roubo e outro sem. O com roubo é: os bandidos invadiram a loja de eletrônicos e fizeram a limpa. Eles levaram celulares, computadores, tudo que tinha lá, eles levaram. Eles fizeram a limpa. E o exemplo que não tem nada a ver com roubo é: depois que eu me separei, a minha namorada disse que precisava ir ao nosso apartamento e pegar tudo o que fosse dela. Eu pensei, tudo bem, eu vou entregar as chaves e ela vai lá. O que ela fez? Meu Deus, ela levou tudo. Ela fez a limpa no nosso apartamento. Levou sofá, televisão, cadeira, mesa, tudo. E só me deixou com um quadro. Ela fez a limpa no apartamento. Então, quando ela fez a limpa no guarda-roupa, ela tirou tudo praticamente. E aí, abriu um brechó. Um brechó é uma loja tipicamente de roupas usadas. Você pode comprar uma roupa muito mais barata num brechó. Tem gente que não gosta de comprar roupa de brechó, mas tem gente que adora. E aí o brechó que ela abriu virou o sustento da casa. Ou seja,
o brechó virou a maneira principal de conseguir dinheiro. Hum? Então, no meu caso, por exemplo, dar aulas é o meu sustento. É como eu consigo dinheiro para pagar minhas contas. Para outras pessoas, o sustento delas pode ser limpar casas, pode ser trabalhar com computadores. Muita gente tira o sustento de muitas coisas. E aí, no final, o narrador diz que a Matilde contou que a época de vacas magras passou. E a época de vacas magras é a época em que uma pessoa tem muitas dificuldades financeiras. Não só uma pessoa, mas pode ser até um país. Por exemplo, nos Estados Unidos, existiu uma coisa chamada de a Grande Depressão. Então, foi um período longo de vacas magras. Muitas pessoas perderam todo o dinheiro. No Brasil também. A gente não teve exatamente a Grande Depressão, mas, periodicamente, nós temos uma época longa de vacas magras aqui. O contrário dessa época é a época de vacas gordas. Mas é uma pena, nem todo mundo usa essa expressão. Usa mais vacas magras porque é mais comum. Mas no caso aqui, a Matilde melhorou de vida de novo, ela saiu da pindaíba, mas manteve certos hábitos, como andar de ônibus, porque agora ela estava mais consciente. E isso é muito bom. Bom, agora a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, porque a gente não precisa apertar os cintos nesse momento com vocabulário, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dia desses estava eu no ponto do ônibus esperando a condução para voltar para casa. E tinha uma senhora na casa dos seus 50 anos contando as moedinhas da passagem e chorando as pitangas, narrando seus perrengues para quem quisesse ouvir. Ela dizia que costumava ter uma vida confortável, que vivia até com certo luxo, mas de repente tudo mudou. O marido perdeu o emprego, as contas não paravam de chegar, faltava dinheiro para pagar os boletos e, com medo de não ter nem o que comer, essa senhora resolveu apertar os cintos como precaução. Vamos chamá-la de Matilde, só para ela ter um nome. Matilde contava que falou para o marido que não aguentava viver naquela pindaíba e que precisavam tomar atento, viver de forma mais austera até tudo se ajeitar. Começou a cortar os gastos mais supérfluos, como pedir comida pelo iFood, e a parar de frequentar os restaurantes mais badalados da cidade. Migraram um plano de internet para um mais básico, o que derrubou o preço da fatura para menos da metade. Nesse ponto, ela se perguntou se precisava daquilo tudo de giga para uso doméstico. Estipularam que o banho agora seria cronometrado, no máximo 10 minutos. Ela se lembrou da mãe dizendo que o chuveiro é para tomar banho, não para ficar cantarolando e fazendo hora. A mãe de Matilde era mesmo sábia. Mesmo reclamando, ela e o marido também entraram em acordo que não ia ter mais Uber, que o transporte agora seria o busão. E se fosse coisa perto, até uns 2 quilômetros que iriam a pé. Ainda que mantivesse as aparências no seu círculo de amizades, os meses foram passando e com esse arranjo as contas ainda continuavam muito justas. Foi então que Matilde teve uma ideia para ganhar um dinheirinho extra. O armário dela estava abarrotado de roupas, de um valor até considerável. Ela fez a limpa no guarda-roupas, separou umas peças que não usava há algum tempo, outras ainda com etiqueta, e resolveu vender para as amigas mais próximas. E foi um sucesso. Ela chegou até a abrir um brechó, que hoje é o negócio da família, de onde vem o sustento da casa. Aquela época das vacas magras passou. Mas alguns hábitos permaneceram, como andar de ônibus, já que Matilde ficou mais consciente de que alguns gastos causam grande impacto no planeta. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts.
você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado!